Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, terceirão, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um encontro de Sociologia. Meu nome é Josimar Gripa e vamos hoje, dar continuidade às temáticas reflexivas a partir da visão, da perspectiva sociológica. E antes de iniciarmos essa aula, quero lembrar que todo o conteúdo está sendo gravado e que é protegido por direitos autorais, além de ser de propriedade intelectual da nossa escola. Por isso, sua reprodução, mesmo que parcial, ou sua comercialização é proibida e passível de medidas judiciais. Então, meus lindos e minhas lindas, bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro de sociologia. Bom, para darmos início, ou darmos continuidade às temáticas que estávamos, estudando e que vamos entrar na aula de hoje, lembrando que hoje nós entraremos no tema trabalho, a relação do homem com a natureza, pensar um pouco, que ideia é essa de tornar o homem homem, aquele processo de hominização. Não sei se vocês já ouviram falar nesse processo, e também falaremos sobre o processo de humanização. Veja que são dois conceitos diferentes, hominização e humanização, além de também trazermos para a nossa discussão o conceito de coisificação. Anota isso, hein, galera? Hominização, humanização e coisificação. São três conceitos importantes para pensarmos, o homem, para pensarmos a formação da nossa sociedade, em especial, aquela sociedade que foi se formando pós-revolução industrial, e aí também, podemos trazer para refletirmos sobre diferentes aspectos da sociedade atual, tá? E aí então, tratando desses três conceitos, a gente consegue ampliar uma discussão acerca sobre o papel do trabalho na sociedade, tá? Que ideia é essa? Como que ela prevalece? Como que ela vai, produzir ou, será que o trabalho seria de fato uma produção ou não? E aí nós vamos tratar, beleza? Tamo junto, tintim, tintim, Rafa. E aí a gente vai pensar, esse papel do trabalho, tá? E pensaremos aí no seguinte: será que o trabalho é uma produção? Será que o homem produz? Então vai ser a grande interrogação dessa temática, tá? Se o homem produz, produz o quê? Produz para quem? E qual seria a finalidade dessa produção? Então veja que em torno dessa temática nós estaremos então falando sobre a relação do homem com a natureza, tá, gente? Essa é uma temática importantíssima para o Enem, tá? Aí eu vou especificar aqui, por que que ela é importante para o Enem, porque, é uma das temáticas que, desde quando o Enem foi criado, é a temática que teve o maior, uma das maiores, ah, um dos maiores quantitativos de questões na prova. Então, veja que, falar do trabalho é a gente falar de um contexto histórico em que o homem, vai se transformando, tá? Em que o homem vai produzindo sentido para a sua relação com a natureza, com ele mesmo, com o outro. E, em especial, pessoas, falar do trabalho é a gente falar do modo como a gente pensa nós mesmos. Então, olha que massa. Então, falar numa prova de ciências humanas que pede de você, 25 habilidades, para você tratar de você, e dentro delas pensar com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, a sua relação com a natureza, seria de fato, uma temática que buscaria, ampliar aí a nossa, a nossa compreensão de homem juntamente com a compreensão das relações sociais, uma vez que um não está independente do outro, tá beleza? Bom,
Só que antes da gente começar a falar sobre o trabalho especificamente, nós precisamos voltar um pouco à temática anterior. Se você me acompanhar aí na sua apostila, você vai verificar que na temática anterior nós falamos sobre, né, a introdução sobre esse tema do trabalho. Tá? Qual foi a introdução? Foi quando nós falamos de três conceitos básicos, né, para a sociologia, que é o conceito de indivíduo, socialização e instituições. Lembram quando nós comentamos sobre isso? Primeiro, né, que tudo se dá, né, os nossos vínculos se dão dentro de instituições sociais, né? Lembrando aqui, né, que o nosso processo de socialização ele começa numa instituição social chamada família. Lembram? Lembram da temática da socialização em instituições? Quero ver aí, ó, quem lembra, põe no chat ou liga o microfone. Show, Samoca. E aí, galera, as instituições sociais, né, a partir das relações humanas, elas vão formando outros grupos. Olha que interessante. Grupos que vão para além da instituição familiar. E a partir daí, né, historicamente, nós fomos lembrando, né, como que essas instituições elas foram ganhando independência e, em especial, como que elas foram se institucionalizando. Vamos lá. Nas instituições você se encontra com outros indivíduos que com relações entre si e as... Olha lá. Nas instituições você se encontra com outros indivíduos que com relações entre si e assim o indivíduo se socializa. Ah, entendi. Exatamente. Você encontra outros e aí o processo de socialização secundário, lembra que, né, o processo de socialização se dá de duas maneiras, vai se produzindo e vai instituindo, né, ah, alguns outros modos de convivência. E aí nós temos, né, os diferentes espaços de socialização secundária. Bom, dando sequência então, a gente trouxe, né, que o processo de, como que fala, socialização, ele aparece, ele possibilita duas outras temáticas, que é o conceito de inserção e o conceito de reinserção. Lembram? Em inserção, você se insere. Muitas vezes você é obrigado a ser inserido em um determinado espaço. Aí, né, se eu não me engano, nós falamos aqui do espaço da instituição escolar, né, que muitos vão por obrigação, a igreja, e tem aqueles espaços dos quais você escolheu para você fazer parte. Então veja que, né, o processo de inserção ele acontece dessas duas maneiras, de maneira imposta, tá? E de maneira que você também escolheu. Então você vai por liberdade, ok? Sim, se você não se adapta ou não produz ao meio, você é marginalizado, excluído. Para pensar e pode ser perfeito. É exatamente. E aí o processo de reinserção, ele acontece com aqueles indivíduos que não se encaixaram, né? Aqueles, ô Rafa, tá difícil aí, meu querido. Ah, vai ser tranquilo, hein? Vai ser tranquilo, hein? E aí então, esse processo de reinserção vai ser aquele momento que o homem ele é reintroduzido. E veja, né, a gente faz muita aproximação com o sistema penitenciário, né, o sistema carcerário, né, como um modo do homem se reeducar ou ressocializar. Ou seja, é um processo em que ele precisa trabalhar princípios e valores para ele ser novamente inserido na sociedade. E aí existem, né, diferentes temáticas que a gente vai abordar um pouco mais à frente, quando começarmos a falar sobre os direitos humanos. Tá? Então a gente vai tratar dessa temática, né, mais detalhadamente quando falarmos dos direitos humanos. Bom, continuando. Por fim, né, nós trouxemos a temática da família, né, como aquela importante instituição social tradicional e que, né, tem
sofrido, né, algumas mudanças muito consideráveis, tá? Só que o seu objetivo inicial será sempre o mesmo: inserir a criança, né, inserir o bebê dentro de um grupo para que ele tenha condições de viver, ou seja, de viver com. Viver com o quê? Com o outro, viver em grupo, viver institucionalmente e por aí vai. Beleza? E uma das instituições, veja bem, hein? Uma das instituições que o homem vive ou convive, a gente vai então trabalhar a temática do trabalho. E aí, galera, entramos agora especificamente no tema de hoje, tá? Da temática anterior, alguma observação, alguma dúvida para a gente seguir sem ficar lacunas? De boa, né? Beleza, então, meus lindos. Então, olha só. Quando falamos do trabalho, nós estamos falando especificamente da relação do homem com a natureza. Isso eu já comentei com vocês, né, em aulas anteriores. E aí, o que que nós temos, né? Nós temos o seguinte: primeiro, o homem, ele transforma alguma coisa. Então, né, a gente precisa pensar, né, e começar a nossa reflexão sobre o trabalho afirmando o seguinte, que o trabalho é uma transformação. O homem transformando alguma coisa. Mas transformando o quê? A natureza. O homem transforma a natureza e faz uso daquilo que ele transformou. Quer ver? Lá no primeiro trimestre, quando a gente estava falando sobre cultura, nós trouxemos essa reflexão. Não sei se vocês vão lembrar. Que a cultura, né, é o modo como o homem interage com as outras pessoas e, em especial, é o modo, né, como o homem utiliza das suas, né, daquilo que ele transformou da natureza e torna essa transformação as suas insígnias ou, né, os seus símbolos. E com isso ele vai dando formato, ele vai dando um rosto para a cultura. Os processos culturais acontecem dessa transformação. Então, falar do trabalho enquanto, né, esse processo de construção, a gente vai então considerando que o modo, né, do homem é, se doar, o modo como o homem, né, utiliza da natureza, vai ser um modo muito particular. Olha que interessante, vai ser um modo muito particular. Quer um exemplo? Quando nós trabalhamos, imagina que nós trabalhamos na mesma empresa, né? Colégio Castro Alves, nós trabalhamos na mesma empresa, Colégio Castro Alves. A instituição é a mesma, só que o modo como cada um trabalha é diferente, é diferente. Então, nós, né, realizamos um processo de transformação diferente uns dos outros. E aí não está, por exemplo, nesse processo de transformação, não está na empresa, não está somente na empresa em si, está na relação entre tudo aquilo que compõe a instituição. Olha que interessante, gente. E o que compõe a instituição? O funcionário, né? O maquinário, as relações de poder. Então, tudo isso faz com que essa transformação ganhe sentido. Vamos lá. Então, o modo que trabalhamos nos constrói de um jeito diferente? Exatamente. Nos constrói, veja bem, hein? Aí é aquilo que Deleuze chama de afeto. Nos afeta e, ao mesmo tempo, nós afetamos o ambiente. Tá? Para sair um pouco do universo da instituição escolar, se alguém aqui na sala tiver, por exemplo, né, o pai ou a mãe tem uma empresa, vai saber do que eu vou falar agora. Quando, né, vocês têm, imagina lá na empresa do seu pai e da sua mãe, existem diferentes funcionários. E para cada funcionário tem uma observação diferente sobre o modo de trabalhar. Percebe? Porque cada funcionário tem uma intencionalidade diferente.
Aí vocês perguntam, mas a empresa é a mesma, não tem que vestir a camisa. Gente, olha, de boa, tá? Detesto esse termo. Vestir a camisa da empresa. Por N motivos. E aí o que, que acontece? Nós observamos o indivíduo na sua individualidade, é importante, e percebemos ainda como que cada um, isso aqui é figurativo, né? Como que cada um, né, interage no meio de produção. Então observa que todas as vezes que a gente utiliza é, modelos, né, para colocar todos na mesma caixinha, nós tendemos a falhar. Por quê? Porque a gente perde a individualidade. E na relação de trabalho, nessa relação de transformação, é preciso observar a individualidade. Por isso, né, que quando nós observamos a relação do homem com a natureza, a gente, voltando na história, a gente percebe que cada indivíduo, cada homem, trouxe um sentido diferente na sua relação com a natureza. E aí nós temos, né, desde quando o homem começou a utilizar a sua razão para transformar a realidade, para transformar a natureza, o que que nós temos? Nós temos diferentes transformações, nós temos diferentes aspectos que foi caracterizando pessoas e grupos. E aí a gente consegue identificar grupos de pessoas, né, que lidam com a transformação da natureza de maneira similar, mas não igual, tá? Até aí de boa? Vai com Deus, meu bem. Se cuida, hein? Boa semana para vocês. Restinho de semana, né? Então vamos lá. E aí, né, pensar essa ideia do trabalho em relação à produção, a gente entra no debate, né, daqueles três conceitos que eu comentei com vocês lá no início. Primeiro, precisamos pensar o trabalho? Precisamos. Agora, como que a gente vai pensar o trabalho? Tá? E aí, o debate, né, vai começar a acompanhar o conceito de hominização. O homem só é homem quando ele trabalha. Se você não trabalha, você não tem condições de ser visto como homem. Eu acredito que vocês já tenham acompanhado em filmes de época, novelas de época, aquela reflexão de que, né, por trás de uma pessoa, né, em especial por trás de um homem, havia um sobrenome e um trabalho. Lembra? Já chegou a acompanhar isso? Por exemplo, uma menina conheceu um rapaz e ela chega em casa e comenta. Até que, dependendo da época, comentava-se apenas com a mãe. E a mãe perguntava, ele é de que família? Ah, é família Gripa. Ah, família Gripa é gente boa. Ah, família Gripa é 10. E o que ele trabalha? O que ele faz da vida? Ah, ele é professor. Ih, minha filha. Vai fundo, que aí, ó, tem futuro. Ah, exatamente, Camila, exatamente. A gente não precisa ir muito longe. E é assim até os dias atuais. Esse é o processo que nós chamamos de hominização. Então, o homem só é homem, né, quando ele produz na relação de trabalho. Veja, gente, nós passamos a olhar o outro, nós enxergamos o outro a partir de quê? Do trabalho. Se trabalha, ele é. Se não trabalha, não é. Percebeu a necessidade do jovem em ser inserido no mercado do trabalho para esse alguém? Senão ele não é ninguém? Olha a crítica, galera.
Exatamente, Samuca, exatamente. E outra, gente, não é qualquer trabalho, tá? Só que essa ideia do qualquer trabalho, ele é bastante contemporâneo, tá bom? Ele não é, ele nunca é, fez parte assim muito, como pode dizer, com muita intensidade. É claro, se a gente voltar um pouco na história, a gente vai compreender que o status, né, também valia muito, em especial, né, naquela quando era muito acentuado a divisão de classes entre os burgueses e aquela galera, né, do baixo clero ali, vamos assim chamar, né, a galera da prole mesmo. Então, nessa divisão de trabalho, os burgueses relacionavam-se entre eles. Por isso que, né, não era aceito, por exemplo, uma relação entre os diferentes, ok? Independente do, né, se o homem podia ser o mais trabalhador possível, mas não era aceito. Até porque, né, a observação que era que não seria concebível um relacionamento entre, né, entre duas pessoas de classe social, né, de status tão diferente, tá? E aí o que que acontece? Esse é o processo de hominização. A pessoa torna-se homem mediante o trabalho, tá? Depois, é claro, né, que com o passar do tempo, as relações de trabalho as relações foram ganhando uma melhor notoriedade e essa notoriedade ela se transformou, né, ela trouxe para a convivência algumas, ah, algumas outras necessidades. E aí nós passamos a falar da necessidade de tornar esse homem humano. Percebe? Não importa se você apenas ou somente trabalha. Você precisa ter um trabalho digno. E aí começamos a reflexão que fala sobre um processo de humanização. Ou seja, o trabalho ele pode sim, né, ele pode sim ser um espaço de humanização. E aí, por humanização, vamos trazer a reflexão sobre a, como é que fala? A necessidade de termos uma, uma condição, né, ou de termos condições que torne a vida de trabalho ou a vida do trabalho daquela pessoa mais digna. Com isso, então, a gente passa a configurar os dois primeiros conceitos: hominização, né? O homem será visto como aquele que produzirá, aquele que vai, de fato, atender às necessidades, né, da sua realidade de trabalho, e com o passar do tempo, as exigências do trabalho elas passam a serem também questionadas. Então, né, essas exigências elas tornarão o trabalho do homem, ah, vamos dizer, tornarão, né, o trabalho do homem um aspecto, né, ou uma realidade que terá uma melhor atenção. E aí todos, bom dia, meu amor, bem-vinda. E aí todas as relações de trabalho, em especial, né, aquelas relações que estão inseridas no contexto de industrialização, serão de fato ah, pensadas e repensadas a partir desse processo de humanização. Ou seja, tornar a relação de trabalho digna, ok? Então, gente, apenas o rigor da regra, apenas o rigor da produção não valerá mais sentido se aquela realidade não ser acompanhada de um processo que torna aquela relação de trabalho uma relação mais digna. Tranquilo? Tranquilo até aí, pessoas? Só que tem o seguinte, pessoas.
nós temos o processo de, de hominização, tornar homem. Temos, né, o homem que se torna homem mediante o trabalho, o processo de humanização. E o que, que seria o processo de coisificação? O rigor do trabalho não serve de nada se não torna o homem mais digno. É o seguinte, o rigor do trabalho, ele acontece, e deve acontecer até porque, né, nós estamos falando de linhas de produção. Processo industrial é linha de produção. E a linha de produção não pode falhar, precisa ter certa rigorosidade. Não é à toa, né, que nós vemos na história os processos de produção, Fordismo, né, o Toyotismo e por aí vai. Nós vemos ali linhas de produção. Motos vão me relacionar, né? Isso, e querendo ou não, esses processos, eles são processos rigorosos, Samuel. Só que essa rigorosidade, eu não posso, por exemplo, pisar no meu, eu enquanto patrão não posso, por exemplo, usar e abusar, né, do meu funcionário. Lembra que o processo de industrialização usava do espaço para poder, né, intensificar uma certa, como pode dizer, intensificar é, uma certa rigidez, só que essa rigidez ela era pautada em quê? Num processo que desumanizava. Ou seja, pode ter rigor? Pode não, deve ter rigor. Cada empresa deve ter rigor porque ela precisa produzir e precisa crescer. Porém, esse rigor ele não pode ser associado a um processo de desumanização. Eu não posso trazer para a minha realidade um trabalho análogo à escravidão. Isso é desumanização. Eu não posso deixar, né, de cumprir com as minhas obrigatoriedades. E eu preciso dar condições para que o meu funcionário trabalhe de maneira digna. Então, não é o rigor do trabalho que, como você diz, né, o rigor do trabalho não serve de nada se não tornar o homem mais digno. Pelo contrário, o rigor do trabalho serve para atender a necessidade do patrão. Só que esse rigor ele não pode desumanizar o trabalho. Tranquilo? Eu não posso utilizar desse rigor para pisar no meu funcionário. Tranquilo? Beleza, então. E aí, gente, falamos então desse processo, né, de coisificação. Esse processo de coisificação ele ganhou, né, notoriedade quando, né, no século XVIII, século XIX, o homem ele passa a produzir, né, e dar uma nova cara para suas produções. Que nova cara, Osmar? A nova cara que eu digo é quando ele passa como é que fala? É, quando ele passa, né, quando ele torna a mercadoria tudo aquilo que faz parte da sua vivência ou da sua convivência. Olha que interessante. Vocês já chegaram a estudar a escola de Frankfurt? Adorno, Horkheim, o processo de comercialização dos processos culturais, ou não? Escola de Frankfurt. Não, Luiz? Camille, acho que não. Tá. Tem um período na história em que a cultura, né, ela começa a ser vista, ou melhor, ela começa a ser bem vista pelo lado mercadológico. Sabe aquele processo, né, de produção em massa, aquele processo, né, de, como é que fala? É, tornar aspectos culturais mercadoria. Nesse processo, o próprio homem se torna coisa. Né? O processo de coisificação, o homem ele se torna
coisa, ou seja, o homem também se torna um produto. E o que que a gente faz com o produto? Nós compramos, nós vendemos, nós descartamos, nós jogamos fora, enfim, você passa a, né, ver o outro como coisa. E aí, né, início do século, finalzinho do século XIX, a gente encontra grupos de pensadores que começam a bater de frente com essa maneira de pensar o mundo, com essa maneira de pensar as nossas relações, processo de coisificação. No processo de coisificação, a humanidade ela vai perdendo sentido. Então eu passo a ver o outro como simplesmente como se fosse esse copo. Ah, tá sujo, não quero ele mais. Tá ali, olha, não quero lavar mais. Eu vou descartando e vou, a partir dos meus interesses, mantendo relacionamentos para atingir e alcançar os meus objetivos. E assim, né, os processos culturais, eles foram recebendo, ah, vamos dizer, foram recebendo, né, ações desse processo de coisificação. Então, tudo aquilo que envolvia o homem, envolvia a partir de quê? Do processo de coisificação. E assim, as nossas relações de trabalho também se deram dessa forma. E isso, gente, começa a ser criticado porque o homem começa a receber valores. Não é receber valor de salário, não. Ele começa a ser visto a partir de cifras. Fulano vale o quanto que ele produz. Percebe? Olha as relações de trabalho. Fulano vale o tanto que ele produz. Se ele produz, vale muito. Se não produz nada, infelizmente é descartado. E aí, né, nós vamos vendendo, nós vamos produzindo relações que constituem o nosso modo mercadológico de ver a vida. E é exatamente como posso dizer, nessa vertente, né, que a crítica da escola de Frankfurt se acentua quando os processos culturais começam a perder sentido para atender o mercado. E aí o que, que acontece? A reprodução em massa. E o homem está fora disso? Não. Pelo contrário, o homem também se insere, sendo que seremos vistos a partir de estereótipos comuns, tá? Estereótipos comuns. E não será mais a individualidade que vai me interessar, mas sim os aspectos que interessa aquele grupo, tá? Então esse processo de coisificação ele tornou-se, né, um processo muito intenso e visto nos tempos atuais. É só você olhar para o seu lado e começar a ter um olhar mais crítico em relação aos modos como as nossas relações vão se dar, né? Vão acontecendo. E nós também enxergamos o homem por esse lado, percebe? Nós enxergamos também o outro a partir desse viés. Que viés? Esse viés que coloca o outro como coisa. E é exatamente aí que nós precisamos lançar nossa crítica para reverter. Por quê? Porque quando eu vejo o outro como coisa, eu não coloco nele, por exemplo, eu não coloco nele, por exemplo, as prerrogativas de enxergá-lo como humano. Porque ele é coisa. Coisa não tem que ter dignidade. A coisa é ou a coisa não é. Percebe? Se ela não é, o que, que vai acontecer? Ela não será. Bom, tranquilo? Tranquilo, gente? Alguma observação?
Alguma observação até aí? Ou tá de boa? Beleza, então. O último ponto, hein? O último ponto. O homem, então, ele muda a natureza e, ao mesmo tempo, o que que acontece? Ele transforma a si mesmo. Gente, essa compreensão das afecções, né? Essa compreensão dos afetos, ela é muito massa. Ela é muito massa. O trabalho, ele modifica o homem ou apenas modifica a natureza? É a grande pergunta que nós fazemos. E aí vou trazer um exemplo, hein? Nós estamos falando, nós estamos, né, tendo a oportunidade de nos comunicarmos aqui via um aparelho eletrônico, certo? E aí, fomos afetados por essa nossa transformação ou não? Por isso, gente, tratar dessa mudança, né, tratar dessa transformação do homem opa, a mudança do homem na natureza, o que que acontece? O homem também se transforma. O homem também, apareceu 5 minutos aqui já, olha. O homem também se transforma. Ou seja, tudo aquilo que o homem ah, fabrica, tudo aquilo que o homem transforma a partir do seu conhecimento e coloca, né, posto para a convivência, faz o processo de mudança ou o processo de transformação de si. Ou seja, o conhecimento ele transforma a realidade e aquilo, né, que foi transformado retorna para o homem como, como como é que eu posso dizer? Como um elemento que também colabora no nosso processo de transformação. Então é aquela via de mão dupla, né? Eu transformo a natureza me transforma. Tranquilo? Então, os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos de trabalho, a nossa dinâmica, né, de transformar a vida, só é possível porque nós conseguimos nos manifestar dentro de um determinado aspecto cultural, dentro de um determinado aspecto coletivo, e aí o que, que acontece? Nós nos transformamos. Perfeito, Camille. Perfeito. Perfeito. E essa visão patriarcal a gente vai trazer na nossa próxima discussão, tá? Para a gente tratar, por exemplo, dos papéis de gênero, tá? Mas a gente vai trazer essa discussão. Eu gosto de discussão grande, tá? E ela é a da próxima aula. A gente está falando do processo de transformação e aí vamos retornar, ou melhor, nós estamos, né, no processo introdutório e vamos retornar para a gente vai retornar falando do papel de gênero, que é uma temática importantíssima para a gente refletir, tá bom? Tá, é o tema da próxima aula, beleza? Amores, vou parar a gravação, tá? Parando a gravação em 3, 2, 1, foi!